Olá, empreendedores, sejam muito bem-vindos à primeira versão do nosso Rcast, nessa versão aqui, o Talks, que é uma versão mais leve, em que nós vamos trazer empresários de vários setores para contar a história das suas empresas, as estratégias, e ensinar para a gente aí um pouco de como se faz uma boa gestão de negócios. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Anderson, com o Pedro, que são sócios do Grupo M. Eles vão contar para a gente um pouco da história, a trajetória e aonde essa empresa ainda vai chegar ao longo dos anos. Então, pessoal, muito bem-vindos. Obrigado. Anderson, Pedro, muito bem-vindos mesmo. Obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado pelo convite. Bom dia. Muito bom. Antes de mais nada, né? Conta pra gente o que é o Grupo M aí, o que vocês fazem, qual que é o principal negócio aí de vocês, né? Conta pra gente aí. Vamos lá, o Grupo M, nós somos importadores e distribuidores de peças para tratores. Nós temos uma unidade aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma unidade lá em Carajás, lá no Pará. Então a gente atende toda essa linha amarela, que é, para o pessoal que não é do ramo ali, é construção civil. Aquelas escavadeiras, aquelas patrol, tratores de patrol. Então é esse tipo de material que a gente trabalha. O pessoal é algo muito específico, muita gente nem imagina que tem, mas é exatamente isso. Por exemplo, uma escavadeira tem aquela concha, Sim. Na frente tem como se fossem uns dentes, Certo. as pontas. Aham. É exatamente como o pessoal chama aquilo ali, dentes, pontas. A gente importa e distribui principalmente aquelas lâminas que a patrol vai nivelando o terreno ali. Então, essa é a principal linha que a gente trabalha hoje em dia no Grupo M, entendeu? Legal. É como se fosse um carro que tem várias peças. Exatamente, é a mesma coisa. Da mesma forma que os carros têm várias marcas ali, vários modelos, trator é a mesma coisa. Tem várias marcas, vários modelos, você tem que ter as peças para todos esses modelos e é exatamente com isso que a gente trabalha, entendeu? Certo. Só complementando, seria o material de desgaste, né? Todo aquele Isso, equipamento, toda aquela estrutura, ele é feito para cortar, nivelar, carregar, e ele é um material de desgaste, efetivamente. Essa é a nossa linha. Legal, Então, assim, legal. O principal cliente, assim, os principais clientes, não os nomes, né, mas segmentos, assim, compradores de vocês. São construtoras, as grandes construtoras do mercado, minerações, pedreiras, exatamente esses que são os nossos principais linhas de atuação. Todo mundo que tem equipamentos pesados. Então, desde construir um prédio, você precisa de uma escavadeira ali, até uma mineração muito grande, que vai precisar de uma escavadeira também, mas uma proporção muito maior, entendeu? Então, esse tipo de segmento que a gente atende hoje em dia, Legal, entendeu? legal. Específico demais, né? A gente Bem não específico. vê muitas casas de peças de trator na rua. Tem muitos concorrentes, mas é algo específico, entendeu? Justamente o pessoal não imagina, nem sabe que existe uma empresa que vende peças para trator, mas existe. E é uma atuação que você tem que ter um capital intensivo também, né? Com certeza. Necessidade de capital de giro alta. Com certeza. São peças de linha pesada, então, querendo ou não, precisa de um capital de giro alto ali, principalmente quando trabalha com importação também, né? Então, você precisa sempre de um capital de giro interessante ali para começar. O ciclo é longo, né? Você tem que pagar na fatura inicial ali, até produzir, depois quando chega tem que pagar o restante, não é isso? Exatamente. Essa é uma das grandes dificuldades da importação, porque quando você começa... quando você vai fazer o pedido, você tem que já colocar uma porcentagem ali para o seu fabricante. Ele vai ter um prazo para fabricar aquele material ali, que normalmente o prazo é longo, porque são processos de fundição, processo de forjar uma peça. Então, são processos ali que não são simples e rápidos de serem feitos. Com isso, após esse término, você paga o restante daquele material. E o seu material ainda está lá no país que você ainda vai comprar ainda. A partir do momento que... O dinheiro já foi, né? E seu dinheiro já foi. Aí ainda tem o prazo de fechar o booking do navio, fazer todo o processo ali, chegar no Brasil. Quando chega no Brasil, você já tem que desembolsar toda a tributação em cima daqueles itens ali de forma adiantada. Então, quando a mercadoria chega no seu estoque, você já pagou tudo adiantado. 3 meses atrás, você já tinha começado a pagar, e para ficar no estoque, 1 mês, 2 meses para vender, e quando vender ainda receber com 30, 60, 90, 120, então Nós estamos falando aí de 180 dias, 210 dias de capital de giro ali, É um negócio entendeu? intenso. Então, é um negócio que é intenso. Estamos falando de não tem 6 margem meses, pra 7 erro. meses, e não pode ter margem para erro. Exatamente. Isso é a grande dificuldade da importação. Todo mundo tenta, mas importar corretamente, Aham. entendendo ali, para dar certo, é realmente
é um passo difícil, não é simples não. Agora, já que nós estamos falando aqui entre pais e filhos, né? Eles são sócios, mas são pai e filho. Não parece, não, né, pessoal? Parecem irmãos, né? Eu quero saber a história, né, assim, do dia zero da empresa. Aliás, antes dela ser fundada, como é que nasceu a ideia? De quem foi a ideia? Como é que foi isso aí? Conta para nós. Só complementando a questão Sim. da pergunta anterior, e a gente ainda tem a parte tributária, né? Quando o material chega, a gente já tem que recolher a substituição tributária, Sim. que é o governo já busca o dele já com o material lá, o material no porto. É o maior sócio que nós temos, né? O sócio no lucro, né? O faturamento e tudo mais, né? Ou seja, nós temos aí de 6 a 7 meses de estoque, todo produto pago com antecedência, e quando o material chega no porto ali, você já paga a substituição tributária, ou seja, o que está na prateleira, 6, 7 meses já está com a ST recolhida. É complicado. Mas a origem da empresa foi em Carajás, em 2007. Eu fui morar em Carajás através de uma multinacional, atuando especificamente no fornecimento de materiais de desgaste também para equipamentos de grande porte, para principalmente Vale. Vale, Mineração Rio do Norte, mineração Taboca no Amazonas. Então, inicialmente eu fui através dessa empresa, foi eu, minha esposa, Pedro na época tinha 9 anos, o Rafael, que é o mais novo, tinha 7. E essa empresa, ela forneceu na época, pode falar o nome do cliente, que hoje nem atua mais, que é o Odebrecht. Certo. Na época, essa empresa que eu trabalhava, essa multinacional, ela forneceu para a Odebrecht umas escavadeiras Volvo, aonde ela montou, a escavadeira, ela forneceu umas conchas para a escavadeira, e ela não tinha no Brasil o material de desgaste, ou seja, as unhas da escavadeira. Certo. Ou seja, é como se tivesse fornecido um veículo e ela não tinha a peça de reposição. Não tinha peça de reposição. Exatamente. Como eu já tinha experiência, que eu já estava no mercado há 16 anos por uma outra empresa, um fabricante, então eu conhecia desse mercado de reposição no Brasil. Então partiu até de um dos diretores dessa multinacional para que a gente criasse um negócio fora da principal atividade para fornecer esse material inicialmente para o Odebrecht. E aí nasceu ali numa sala 3x4, aí, 12, 15 metros quadrados no máximo, sem estoque, sem nada, e ali que começou tudo aí. Primeiro o Odebrecht, depois a OAS também pegou uma obra na região, e vieram outras oportunidades que surgiram principalmente com a expansão e a abertura de novas minas na região de Carajás. Veja só como é que é a mente empreendedora, né? Você enxergou uma demanda que tinha no mercado, uma lacuna, e você conseguiu entender de que forma você poderia suprir essa lacuna de mercado, né? Sim, essa demanda, né? Carajás, na época, apesar de a maior mina a céu aberto do mundo, é lá, que era a mina de Carajás, né? Então, ou seja, além da Vale, e tinha muita construtora atuando ali na expansão, na implantação de novas minas. E também prefeituras, nós nunca atendemos prefeituras, mas os prestadores de serviços, né? Demanda, né? E o distribuidor de peças mais próximo de Carajás ficava a 160 quilômetros, que é em Marabá. Então o cara precisava de um parafuso para fixar uma lâmina, tinha que vir de Marabá. Entendi. Às vezes ele pagava mais caro pela van que pelo próprio parafuso. Entendi. E a máquina ficava parada, né? E aí as oportunidades foram mapeadas e a empresa foi crescendo dentro dessas oportunidades. E sempre focado nesse nicho de mercado, né? Sempre focado em material de desgaste. Com o tempo diversificou, atuando com peças também. Em 2012, nós fizemos uma parceria com a Moura, Baterias Moura. Até hoje somos um grande distribuidor da Moura. Então foram agregando outros produtos, mas sempre voltado para linha amarela. Linha amarela, o mesmo segmento. Mesmo segmento. Assim. Nunca teve aquela tentaçãozinha assim de fazer, mas já que deu certo aqui, vamos fazer agora para uma outra linha,
um outro segmento, pensar a mesma coisa para outro segmento? Nunca teve essa tentação? Surgiu um braço da empresa até exatamente pela necessidade. Na época, você ia trocar, por exemplo, uma lâmina de uma carregadeira. Uma lâmina bico de pato ali, que não é do mercado, mas vai entender que é um material de corte, né? Sim. Então, para você fazer a troca ali, você usa eletrodo, disco de corte, disco de desbaste, para você cortar e soldar a lâmina nova. Então, através de um amigo, marido da gerente que eu tinha nessa multinacional, Aham. ele nos incentivou, nos incentivou que na época era eu e meu irmão, que é o Luiz, Sim. dentro do Grupo M, colocar lá uma caixinha de eletrodo, um disco de desbaste, para atender esses clientes. Então, o negócio criou corpo, né? Foi encorpando essa linha também, que é a linha de consumíveis para solda Sim. e ferramentas elétricas e a bateria, que aí surgiu a AM Soldas, que efetivamente em 2016 ali que ela incorporou e caminhamos juntos aí até 2023, né? 2020, final de 2022, 2023 começou. Final de 2022, 2023 foi feita uma cisão, aonde a AM Soldas hoje segue o caminho e nós seguimos com a parte de tratores. Entendi. Então, respondendo a pergunta, surgiu uma outra empresa, um outro produto dentro do Grupo M, que é a AM Soldas, que atua no também mercado. estava ligado ao mesmo segmento, né? Mais ou menos, né? Dentro do Mais segmento. ou menos. Mas só que ele não abrangia só a linha amarela, porque Sim. ele podia usar o eletrodo ali para fazer desde um portão de uma casa Sim, entendi. até um caminhão, entendeu? Entendi, então, entendi, não necessariamente é só o trator, entendeu? Entendi. Ali a gente vendia desde uma chave de fenda a uma máquina de solda. Um eletrodo para um serralheiro fazer um portão, Então, tanto faz. ou um eletrodo especial para fazer uma solda de um grande equipamento dentro da Vale. Então, são produtos bem diferentes, apesar de que Legal. parte desses produtos eram utilizados para soldar o material de desgaste, mas uma pequena parte. O restante mesmo era para grandes fabricações e montagens, caldeiraria, por exemplo. Então, Anderson, a empresa nasce como uma empresa familiar, né? Aí depois, num segundo momento, chega o Pedro. Depois a gente vai chegar nessa fase aí do Pedro, né? Mas nasceu você e o Luiz, o seu irmão, não é isso? Isso. E vamos falar um pouquinho sobre essa gestão dentro de uma empresa familiar, porque hoje a maior parte das empresas brasileiras, elas são familiares ou de natureza familiar, que é uma empresa que tem aqueles sócios que não tem um vínculo de sangue, mas que tem um vínculo muito forte, muito pessoalizado, né? O que nós chamamos de empresa de dono, né? Empresa que tem um dono, né? E como é que foi essa gestão aí ao longo desses anos? Depois, como é que foi a chegada do Pedro? Como é que foi Houve um planejamento para isso? Vocês foram tocando? Quais são as premissas que fizeram dar certo até aqui? As coisas aconteceram de uma forma muito rápida, né? A empresa surgiu em 2008 ali, mas eu atuava nessa multinacional. Então, assim, eu atuava muito pouco. A gestão era praticamente 100% do Luiz. Em final de 2009 para 2010, eu me ausentei totalmente do negócio. A empresa ficou 100% sob a gestão do Luiz. Aí eu voltei para Belo Horizonte no final de 2011, ainda por essa empresa ainda. Certo. A sede dela em Betim. Fiquei nessa empresa até junho de 2012. Aí eu retornei efetivamente para Multitractor, né? Junto com o Luiz. Mas a gestão nossa sempre foi muito tranquila. Nós, assim, compactuamos da mesma fé, dos mesmos princípios. A gente se respeita muito. Então ali nós fomos crescendo, o Luiz muito à frente do negócio ali, praticamente sozinho até 2012. Com a minha chegada, o perfil nosso é um pouco diferente, ele é mais administrativo. Complementares, talvez. O Luiz é mais administrativo, eu sou mais comercial. E ali de 2012 para cá que o negócio veio crescendo, mas sempre
muito preocupado, aí, principalmente com princípios, né? A primeira coisa que eu vejo, então, aí na sua fala, é a transparência e a prestação de contas, né? São pilares aí de governança. Sim. Então, ou seja, os papéis eram claros, os combinados eram claros e um sabia exatamente o que o outro estava fazendo, né? Mesmo de fora da empresa, durante praticamente 4 anos, aí, de 2008 a 2012, né? Sendo de 2010 a 2012 totalmente fora, foi uma época que eu me ausentei do negócio 100%. A gente sempre teve muita clareza aí no negócio aí. Acho que uma das principais fórmulas do nosso sucesso é essa transparência e respeito que nós contamos aí da nossa parte. Eu falo que para trabalhar junto, a gente tem que ser bom de serviço. A pessoa tem que ser boa naquilo que faz. Mas para ser sócios, além de ser bom naquilo que faz, tem que ter uma conjunção entre propósitos, entre princípios, entre valores morais. É algo maior, né? A sociedade é algo maior do que o trabalho em si só, né? Sócio tem demais, né? Mas se você não É. você sai ali na esquina, você acha um, né? Mas você compactuar das mesmas ideias, dos mesmos princípios, da mesma fé, isso eu acho que faz parte. Deixa o Pedro falar um pouco, eu vim só para Não, mas a gente ver vai e chegar acabou nele. que ele não falou. Calma que ele vai falar um montão agora, calma aí. Mas a hora que ele me chamou, eu falei, tem que tomar cuidado quando eu vou em algum lugar assim. Não, mas ele vai Normalmente eu falo que não vou falar, mas a hora Não, que eu mas ele vai falar, é porque a gente precisava pegar a história, né? A história é sua, não tem jeito, né? Porque, na verdade, quando você vai falar de uma empresa familiar, a história familiar se confunde com o negócio, porque normalmente o negócio nasce como uma forma de pagar as contas da família, não nasce como uma estrutura grande, igual uma startup, por exemplo, uma empresa que tenha investimento de fundo, né? Que já nasce grande, com uma baita governança. Geralmente, empresa familiar, as decisões elas são tomadas dentro de casa, lá na cozinha de casa, né? Sim. Então, os sócios fundadores, eles têm um papel importante nessa hora. E aí, vocês seguiram nesse formato até 2023, mas antes disso o Pedro entrou na empresa já, não é isso? Só complementando um pouquinho. Para chegar história, nele lá. Na realidade, o Pedro e o Rafael, que é o meu mais novo, eles entraram na empresa efetivamente. O Rafa com 8 anos e o Pedro com 10. Por quê? Cidade lá é uma cidade pequena. Na época, Paropebas tinha 100, 120 mil habitantes. Só isso, olha só. Então, para ir no supermercado, a loja era em frente do supermercado. Entendi. Então, aproveitava e dava uma passada na loja. Entendi. Sábado, normalmente a loja funcionava até o meio-dia. Então, já era um critério deles. Todo sábado. Tinha que ir para lá, obrigatoriamente. Já iam para a loja. Tinha escolha, não. Então, assim, trabalhar efetivamente, fazer parte do negócio foi após os 18 anos. Sim. Mas eles vivem a empresa desde o início. Sim. Literalmente desde o início. O Rafa, se eu não me engano, ele ia fazer entrega com os motoristas de sábado. Já várias vezes. Eu quero saber. Veja bem, fazer entrega, ele não carregava, ele não fazia nada. Mas Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala, mas efetivamente, tinha uma entrega no sábado ali, ele ia como motorista, normalmente ia numa construtora ou numa pedreira, nem descia do carro, mas desde pequeno eles acompanham o negócio. O negócio familiar, ele tem essa característica, né? A família vive o negócio. O sucesso, o declínio, vive tudo, as fases boas, as não tão boas. Então é importante realmente você contar pra gente isso, porque muita gente que está nos ouvindo, assistindo agora, às vezes quer montar uma empresa e tem uma família, não sabe como fazer isso, ou já montou uma empresa e está meio em dúvida ali do que deve fazer com filhos. Aqui a gente tem uma fórmula que deu certo. Nós estamos contando um case aqui de sucesso. Lógico que nós vamos querer saber também os perrengues que eles já passaram. Nós vamos chegar lá, que não é nem tudo são flores, não é isso? Com certeza. Então nós vamos querer saber os perrengues também. Mas, Pedro, e aí me conta como é que foi a sua chegada oficial, assim, agora essa função é sua, oficialmente. Só antes de falar isso, só completando a questão que meu pai falou, ele frisou muito a questão de princípios ali,
porque acaba que, como ele disse, ele e o Luiz sempre tiveram os mesmos princípios. E eu acho que isso é um dos grandes pilares da M-Track ter crescido tanto, do Grupo M ter crescido tanto, porque nós já vimos diversos concorrentes e pessoas de outros ramos abrirem várias empresas sem esses princípios e a gente fala assim, dá trabalho para a gente durante um tempo, porque compra sem nota, vende sem nota, compra no CPF, não paga a tributação correta, a parte trabalhista sempre com muitos problemas, coisa que a gente se orgulha falar que a gente tem zero problema no Grupo M, entendeu? Então, Tributário também, né? Tributário, Então, a gente já viu diversas empresas nesse sentido abrirem, dá trabalho durante um momento ali, mas a gente continuar com a nossa linha certinha ali, vão comprar com nota, vender uma roelinha de 10 centavos com nota, tudo, e com isso a empresa foi crescendo e essas pessoas, esses aventureiros que a gente costuma falar, já abriram vários, já fecharam vários, nunca perpetuam. Então, o Grupo M vindo desde 2008, a gente entende que é muito por conta disso também. Sempre com muita transparência, com muita... apesar de vocês falarem assim, o governo é nosso principal sócio, mas entendendo que é necessário. Não tentando fazer nada de maneira informal, mesmo na época que a empresa estava começando, bem menor do que é hoje, entendeu? Então, isso acho que foi um grande pilar ali para o desenvolvimento da empresa. Esse é um ponto importante, olha só o que ele disse, né? Mesmo quando éramos pequenos, a gente já fazia a coisa certa. Mesmo sem ter a consciência, às vezes, já tinha um compliance, já tinha um planejamento tributário, que era seguir o melhor regime tributário à época, já tinha um bom contador. Então, vocês já tinham a mentalidade de ser empresários e não apenas empreendedor. Vocês já tinham a mentalidade. Né? Nesses 18 anos, né? Julho agora, a empresa completa 18 anos, nós já perdemos clientes de... lá tem muito garimpeiro, fazendeiro. Então, até que agora não, que agora tem o Pix, mas há 10, 15 anos atrás, os caras faziam o pagamento no dinheiro mesmo. Dinheiro mesmo? Então, o cara chegava, pegava uma peça, pagava em dinheiro e não queria falar nem o nome. Não, é o Zé, não sei o quê. Era uma venda anônima. É o Zé. Mas eu preciso do seu nome, preciso dos seus dados para tirar a nota. Não, eu não quero nota. Então, infelizmente, nós não vamos poder te atender. Eu não existo no mundo fiscal. Nós chegamos a perder vários clientes em função de o cara sequer não falar o nome para não ter paciência para tirar a nota. Outros, já estou lembrando de um caso aqui agora, o cara simplesmente pegou a peça, jogou o dinheiro em cima do balcão e falou assim, tchau pra você, e foi embora. Caso do Pará. Nesse período, surgiram, nós tivemos diversos concorrentes. Concorrentes que chegaram vendendo a metade do nosso preço. Mas aí, todo mundo, aí os vendedores, não, agora a empresa vai quebrar. Agora chegou um concorrente aí que tem preço, tem isso, tem aquilo. O pessoal lá não é chato. O cliente chega lá, ele compra do jeito que ele quer, na hora que ele quer, paga do jeito que ele quer. E muitas vezes não precisa nem falar o nome. E aqui não, aqui o cara tem que ser tudo certinho. Mínimo, né? Aí não, calma. Daqui a pouquinho nós vamos ter notícia. Então eu tô lembrando aqui de no mínimo 2, né? No mínimo 2 que montaram. Bem do nosso ramo, mas pegar fora do nosso ramo aí a gente, tipo assim... É todo dia, né? É toda hora. Montaram, inicialmente deram muita dor de cabeça, mas depois, Anderson, aqui, vou sair do negócio, vem cá e compra o meu estoque. Isso porque tinha um preço muito baixo, às vezes, abaixo do comprava sem nota, vendia sem nota, muitas vezes a Receita vinha e aplicava uma multa absurda. Dívida trabalhista, qualidade. Qualidade do material em qualidade do material. Então, assim, teve um caso lá de uma empresa até conhecida na empresa, na cidade, vamos ser concorrente. O cara patinou ali um ano e meio no máximo, depois nós fomos lá e arrematamos o estoque dele. Não, vem cá, tá vendo isso aqui? Realmente não é o nosso negócio. Eu tenho tanto aqui, você paga quanto? Achei até que eu paguei caro. Você paga tanto. Não soube aproveitar a oportunidade. Você paga quanto? Mas realmente você está querendo. Você paga quanto? Eu pago tanto. Não, pode levar. Inclusive as prateleiras, leva tudo para você. Mas aí, pelo jeito, foi um preço acima do que você estava esperando. Não, o problema é seu. Você falou que você paga isso, agora você leva. Então, nós tivemos alguns concorrentes que surgiram assim, fazendo muito barulho, mas fazendo muita coisa errada.
e ficaram pelo Manter caminho. esse compliance é importante, né? Manter a regra, manter o que é certo. Com certeza. Falo que o pagar imposto é inevitável, o pagar errado é inaceitável. Uhum, Então, né, vocês também já têm um bom planejamento tributário, depois nós vamos falar disso. uhum. Sem falar detalhes, é claro, né? Porque aqui é uma estratégia concorrencial que nós não vamos revelar, é claro. Uhum. Mas conta pra gente aí como é que foi essa jornada até a sua assunção de uma responsabilidade efetiva dentro da empresa. Quando terminei o ensino médio, já antes de formar ali, já tinha feito o Enem, já comecei a ir para a loja já de segunda a sexta-feira, normal ali, 100% do tempo. Naquele momento inicial, o meu grande foco ali era a parte administrativa. Eu fazia o financeiro da empresa, cobrança, muito da empresa de Belo Horizonte. A empresa do Pará já estava com o financeiro administrativo bem consolidado, não estava junto ali. Pouco tempo depois, eu estive em, por exemplo, uma empresa pequena, sempre acontece isso ainda. O vendedor está de férias, está acontecendo, pegou um atestado e tal. Eu ia lá, ficava vendas, ficava no tampa-buraco, ficava em vendas. Precisa comprar tal coisa, tudo ali, ia lá e fazia. E isso me deu uma bagagem muito grande. Eu entendo que isso foi muito importante, porque a parte administrativa, financeiro ali, peguei tudo. A parte administrativa / financeira, né? As duas coisas separadas. Cobrança, eu já fiz. Então, hoje, até mesmo para conversar com os coordenadores administrativos ali e ver as atitudes que elas estão tomando em relação à cobrança, eu já tive uma experiência vivida ali no operacional. Emissão de nota, faturar, eu sei literalmente pegar, eu sei emitir a nota, tudo da forma correta. Então, para você cobrar o pessoal, como eu sei o operacional, ficou muito melhor. Não tem uma característica muito comercial, isso é mais pro lado do Rafael, meu irmão ali, mas se precisar vender, vou saber cobrar o pessoal ali tranquilamente disso daí. E com isso eu fui aprendendo várias áreas dentro da empresa. Acabou casando até com a história de vida do meu pai, porque essa empresa que ele falou que ficou 16 anos, ele entrou lá no cargo inicial e foi crescendo até virar o gerente comercial dessa empresa. Então, ele passou por faturamento, passou por chão de fábrica, passou como vendedor. E isso dá uma bagagem para quando a gente começar a empresa, já ter experiência naquilo ali. Então, isso foi muito importante para mim, esse início na M-Tracto. Eu comecei a faculdade de engenharia mecânica nesse período, então eu fazia meio horário, trabalhava de manhã estudava de manhã e de tarde ia para a loja ali todos os dias, de segunda a sexta, fui aprendendo aos poucos. O grande pulo ali que eu acho que deu de salto para mim na vida profissional e consequentemente para me trago também, foi quando eu fiz minha pós-graduação de gestão estratégica de negócio. Isso abriu a minha mente de uma forma muito grande. A partir do momento que eu fiz aquela pós ali, a gente já pensava, mas começou a pensar efetivamente como uma empresa grande. Como a gente falou, desde pequeno, a gente já tentava fazer as coisas certinho. Sim. Mas com a pós, isso ficou muito mais nítido. E isso ficou muito realmente falado. Ó, a gente tem que pensar igual a empresa grande, a gente tem que atuar igual a empresa grande. E com isso a gente mudou a forma de precificar no curso, na pós-graduação que eu fiz. Isso foi uma das matérias que me ajudou bastante, precificação e custo. A gente mudou a nossa forma inteira de precificar. A gente, nessa pós-graduação, também fez a questão da parte tributária, que aí eu comecei a me interessar muito nessa parte fiscal, que também foi um grande ganho na minha vida profissional, que foi entender essa parte fiscal de verdade, e não só, eu estou pagando isso aqui porque eu estou destacando a nota. Não, mas por que você está destacando isso na nota? Por que você está pagando dessa forma? Por que você está pagando isso na entrada, tudo? Com isso, atrelado a parcerias, igual a R Fonseca, igual outras empresas de outras áreas. Então, foi isso que foi melhorando a forma da gente fazer o que já estava dando certo. A gente não fala que já estava dando certo, mas profissionalizar, entendeu? E sempre estudando, entendeu? A parte da importação, também fiz o curso de analista de importação, que ajudou muito a gente nessa parte da importação, ganhar bagagem em relação a isso. E com isso, comecei a implantar na cultura da empresa. A gente tem que pensar igual a empresa grande, processo igual a empresa grande, processo igual a empresa grande, organizar. E, aos poucos, a empresa foi desenvolvendo nesse sentido, entendeu? Hoje, um grande ponto que a gente está é que, provavelmente, todas as empresas familiares ou estão passando ou vão passar, as que estão crescendo, justamente os diretores não estarem no operacional, estarem no estratégico, esse tipo de coisa. E a gente está justamente
com esse tipo de pensamento atualmente muito forte. A gente sempre soube que a gente precisa sair do operacional, mas agora esse ano a gente está focando mais ainda para a gente conseguir pensar nessas estratégias, nesses planejamentos tributários, planejamento societário, novas implantações, governança, compliance, tudo isso a gente está justamente com esse foco. Então, ou seja, pensando igual a empresa grande, pensando igual uma multinacional, mesmo a gente não sendo uma multinacional, o nosso foco é justamente esse, entendeu? Você sabe que a governança, ela surge exatamente neste momento para equilibrar o pilar gestão e propriedade. Que vocês, como sócios, vocês estão no pilar propriedade. Mas hoje vocês também ocupam o pilar gestão. E essa migração de sair daquele operacional básico, né, aquele amassa barro e ir mais para um nível estratégico, exige gestores capacitados e exige os pilares que regem a governança, a prestação de contas, isonomia, transparência e por aí vai. Esse ponto dos gestores qualificados é um ponto que a gente tem frisado muito na empresa hoje, treinamento da liderança. A gente precisa que os nossos gestores, cada um daqueles que estão à frente, que são nossos braços direitos ali nos setores, comercial, compras, logística, financeira, administrativa, que essas pessoas também tenham um pensamento crítico, também consigam ter autonomia de lidar com os problemas ali, não dependendo da diretoria o tempo todo, que é o que acontece muito em empresa familiar, entendeu? Então, esse equilíbrio é difícil encontrar. Você ter essas pessoas para confiar, para você sair do operacional e conseguir pensar no estratégico. Porque o que acontece muito é você demandar uma atividade para um desses gestores, para alguém da equipe, passar aquela autonomia para aquela pessoa e ela tomar uma decisão, fazer algo que você faria diferente. Aí, com isso, você se retrai. Fala assim, eu vou ter que acabar voltando para esse operacional porque a pessoa está tomando uma atitude diferente que eu tomaria, mesmo eu treinando. O desafio é esse, né? Esse é um desafio muito grande, encontrar esse equilíbrio, entendeu? Então... Sucessão, e aí a gente está falando já de uma segunda cadeia sucessória, né? Porque a primeira cadeia que veio acontecendo, a sucessória que veio acontecendo, é do pai para o filho. E já está acontecendo e já está fluindo. Aí agora é de vocês para uma gestão profissional externa, vamos dizer assim, né? Que não seja familiar. E aí esse desafio, ele depende muito mais de vocês do que de quem chega. Certeza. O desafio em te receber na companhia, Pedro, foi muito maior para o Anderson, né? Para te receber, acomodar de uma forma em que ele ceda o poder, que ele ceda as decisões e ceda a caneta, e você correspondeu a isso. Eu quero falar assim, exatamente sobre isso. Como é que foi ou que está sendo, né, essa passagem de bastão do Anderson pro Pedro, mas aí Pedro Rafael, claro, né? E de vocês agora pensando para outros gestores. O pai foi muito... Até antes do Pedro responder, a grande dificuldade nossa é essa questão do deixar o operacional e se preocupar mais com a gestão. Pela a minha origem, comecei na fábrica, depois fiquei 6 anos no faturamento barra contabilidade, depois comercial, externo, gerência. Então, eu sempre fui muito operacional, muito operacional mesmo. E os meninos, eles mesmo lá, desde o começo, eu sempre alertei eles, cuidado para não se tornar tão operacional. Você já sabia disso. E se tornaram. Apesar de não fazer... e o que aconteceu? Se tornaram. Se tornaram bem operacional. Esse comentário que o Pedro fez de não foi bem essas palavras, mas resumidamente é o seguinte: a grande dificuldade nossa com os funcionários, principalmente com os gerentes, com os coordenadores, se eles fizerem e não fizerem do jeito que a gente quer, nós vamos lá e fazemos. Porque a gente sabe fazer o operacional. Você acha que é quê? Medo de dar errado, não confiar? O que você acha que é? Justamente. Genericamente falando, não vamos falar de... Confiança, igual a gente falou, a gente passa a demanda, mas a pessoa toma uma atitude diferente que a gente tomaria, a gente fala assim, se a gente tivesse feito isso, ficaria dessa forma. Como ele fez, ficou dessa forma, então... a gente abraça e faz. Lógico, isso aí, hoje, com a empresa com a proporção que ela está hoje, isso é impossível. A gente está falando de decisões com os gestores ali, cada com setores que estão gestores. Lógico que a gente não está envolvido com o operacional da logística para separando o material. Mas essa é a grande questão. A gente passa a demanda, a pessoa faz diferente da nossa forma ali, o que a gente sabe que vai acontecer.
com certeza, ninguém pensa igual ali, Sim. mas é uma dificuldade, é um equilíbrio que você tem que tentar ter. Ó, ele não vai fazer a mesma forma que eu, mas tem que entregar o resultado. Mas se eu estivesse fazendo, acho que ficaria melhor aí, entendeu? Isso que é a grande dificuldade. Eu acho que a principal dificuldade nossa nos últimos 4, 5 anos é exatamente essa. Concorda? Uhum, É certeza. o Passar o bastão. passar o bastão. Tanto eu como os meninos, não é passar o Anderson passar o Sim. bastão para o Pedro e para o Rafa. Sim. É nós três Agora, delegar. Sim, A entendi. gente delega, mas se o negócio não ficar exatamente do jeito que nós sabemos fazer, Uhum. a gente literalmente, opa, chega para lá que eu mesmo vou fazer. Então a gente está numa fase assim, Desafiadora. desafiadora e o nosso principal ponto é exatamente esse, é o saber fazer e cobrar demais. Entendi. Pegar efetivamente, botar a mão na massa, literalmente. O que talvez a gente possa pensar aqui como uma saída para isso, né? Seria a gente estimar resultados, ou seja, olha, eu preciso deste resultado, deixar claro o resultado que se espera, definir indicadores e monitorar através desses indicadores. É quando a gente fala de Metrificar, profissionalizar a empresa, a gente cita muito esse tipo de exemplo. Por exemplo, recentemente a gente trocou de sistema justamente para a gente conseguir esses tipos de indicadores, conseguir implementar KPIs Uhum. mais evoluídos, mais Sim. estruturados. Então, a gente está profissionalizando a empresa em todos os sentidos, Isso. desde o sistema, o ERP da loja que a gente utiliza, Uhum. até o uniforme, estou dando exemplo, tá? Então, Uhum. todos os setores da empresa estão sendo profissionalizados, principalmente o RP. O RP nosso, e trocar de sistema, acho que é o pior processo dentro de uma empresa que Sim. você pode ter. É complicado. É complicado, entendeu? E a gente trocou justamente visando isso. Ter KPIs mais bem elaborados, esses indicadores acompanhados em tempos reais com televisões, hoje pelo celular a gente consegue acompanhar a nossa estrutura da loja em tempo real, tudo ali, justamente visando essa mudança de pensamento para a gente conseguir largar o osso, igual meu pai fala bastante, largar o osso, entendeu? E o que você acha que não pode faltar numa boa gestão de empresa? A gente falou aqui tributário, a gente falou sucessão, a gente falou uma série de coisas, mas compilando isso aí, o que você acredita, Pedro, que não pode faltar, ingrediente que não pode faltar numa boa gestão de negócios? Nossa, são tantas coisas que você fala de compilar tudo em Não, em uma só não, em uma algumas. frase. Algumas. Treinamento da liderança, eu entendo que é muito importante, porque a liderança, hoje, com o tamanho que a empresa está, é impossível a gente conseguir disseminar a cultura da empresa para todos os colaboradores. Então, a gente depende dos coordenadores, dos setores, do acompanhamento deles ali para disseminar essa cultura, disseminar o que a gente entende que é certo, o que a gente entende que é errado ali, a missão, visão e valores da empresa, depende desses colaboradores. Então, o treinamento da liderança é muito importante. O acompanhamento de profissionais, igual a R. Fonseca, também acho que é um pilar muito importante. Isso foi uma virada de chave grande que a gente teve também, que antes a gente pegava e tentava resolver tudo por conta própria. Hoje, se a gente está com uma questão tributária mais robusta, a gente vai num profissional que vai ajudar com aquilo. Entendeu? Então, se a gente está com uma questão em relação à parte de logística, o ideal é a gente contratar uma consultoria para ajudar a gente naquilo. E isso foi uma virada de chave que a gente teve com Comprar o conhecimento, né? Comprar o conhecimento. Sim. Porque a gente costuma falar que a gente entende vender peça para trator. Mas o Renner vai entender da parte tributária. Mesmo eu estudando, entendendo ali, eu não vou chegar no conhecimento seu que está de 8 às 18 estudando isso. Entendeu? Já pegou várias experiências com outras empresas em relação a isso. Verdade. Então, isso foi um ponto de virada, um pilar que a gente acha que é muito importante na empresa ali também. Entendeu? Então, acho que resumindo, acho que você ter uma equipe alinhada, mão de obra, né, com você alinhada, e profissionais ali do seu lado, mesmo que externos ali, com você, ajuda bastante, entendeu? Eu vou só acrescentar um ponto aí que Claro. vocês também falaram, que é ter uma boa estratégia empresarial. Estratégia, um grande professor chamado Napoli, ele fala que é a teoria que você vai usar para ganhar o jogo. Uhum. Mas qual que é essa teoria? Então, a estratégia, você ter uma boa estratégia, você vai utilizar os recursos de maneira adequada, você vai
mobilizar recursos numa via correta, num caminho correto, né? Você citou, por exemplo, importação de forma estruturada, como a inteligência tributária, como a inteligência logística estratégica, né? Isso indo para os microprocessos aí, Isso. que estava focando muito nos macros, indo para os microprocessos, aí tem vários. Por exemplo, a precificação. Eu acho que custo e precificação é um grande pilar na empresa, porque acontece muito de empresas até já bem estruturadas, mas não estarem sabendo precificar da forma correta. Hoje a gente precifica até os centavos ali, a gente faz conta de tudo certinho, toda a parte tributária, as despesas fixas, o CMV, o markup correto, a margem de contribuição, tudo isso é muito bem controlado hoje na empresa. Então, isso é um grande pilar que a gente tem ali. O material de qualidade também é muito importante, porque não adianta nada você vender e não ter recorrência do seu cliente ali. Sim. Então, nosso material é um material de desgaste, ou seja, ele vai comprar, vai desgastar e depois ele vai ter que comprar aquele material de novo. Então, precisa dessa recorrência. Se a gente vende um material que não é de qualidade, não vai ter essa recorrência. Então, tem esses microprocessos ali também que são bem importantes no pilar da empresa. Se ficar falando aqui, eu falaria vários outros, entendeu? Legal, que bacana. Agora, Anderson, você como fundador, né? Se você fosse dar uma dica para quem está montando um negócio agora, uma dica de ouro, o que você daria como dica? Não monta. Pega o dinheiro e aplica. Pega o dinheiro e aplica com taxa de 14,75%. Mas não tem jeito, não tem jeito. O empreendedor, ele tem um bichinho, né? Que pica ele ali, que tá no sangue, né? O empreendedor não aguenta ficar quieto, não tem jeito. Não tem como. Mas empreendedor serial não tem jeito, né? Eu brinco de não monta em função de ser empresário no Brasil. Não é fácil. Não é fácil, é complicado. Você vê mesmo a gente tentando trabalhar da melhor forma possível. Nós vivemos num manicônio tributário, né? Ainda mais a reforma tributária agora chegando, né? Você não consegue, mesmo você trabalhando certinho. Você ainda está errado às vezes. Uma boa contabilidade, um bom parceiro como R. Fonseca, você não consegue falar que está 100%. Então é muita dificuldade. Mas a dica é ter bons parceiros, desde o cliente, passando pela logística, passando por bons fornecedores, ter um relacionamento muito bom com o gerente do banco. O gerente do banco é uma figura importante. Figura importante. Uma boa contabilidade e ter paciência, né? Ter paciência, as coisas não acontecem da noite para o dia. A empresa surgiu em 2008, nós efetivamente, a primeira retirada que eu fiz na empresa foi em 2012, Olha 2013. Só. Muita paciência, né? Muito tempo. 2012, 2013. Muita resiliência, a palavra da moda, né? Nós começamos efetivamente a ver alguma coisa 3, 4, 5 anos depois. A empresa de Belo Horizonte, aqui nós abrimos em dezembro de 2013. O negócio só aconteceu mesmo a partir de 2020, 2021. Até então, foi com muita dificuldade. Ainda né? Então, respondendo a sua pergunta, bons parceiros, muita paciência, contar com uma boa assessoria bancária, legal, contabilidade, um apoio especialista em diversas áreas. Sabedoria e paciência, é o foco do negócio. E não procurar diversificar demais, né? O cara quer vender de banana a avião. Foco, né? Ter foco no negócio. Foco. Ter foco no negócio. Legal. E Pedro, você enquanto sucessor, eu quero que você dê uma dica para quem está nos ouvindo. Com certeza. Para falar com quem está nesse processo de chegar numa companhia familiar, de ganhar a confiança dos fundadores, sejam familiares ou não, né? Que dica que você pode dar para esse processo ficar mais fácil sob a ótica do sucessor? Sim. Isso para mim é muito fácil responder essa pergunta, é estudar. Porque já perdi a conta de vários amigos meus falando assim, nossa, aqui, você estuda bastante, estudou muito e tal, você nem precisava, seu pai já tem uma vida muito boa, você nem precisava ter estudado. Imagina se eu tivesse pensado dessa forma, igual o pessoal, igual várias pessoas já comentaram. A empresa não estaria dando sequência ali como a gente tem dado hoje. E eu costumo falei isso essa semana numa reunião com o pessoal lá da empresa. Assim, gente, a minha obrigação como filho do dono é que a empresa
cresça muito mais do que com ele. com a Porque gestão se dele, a com empresa certeza. fosse manter da mesma forma que meu pai estivesse à frente da empresa sozinho, não Sim. precisava de mim. Verdade. Eu falei essa semana isso na reunião. Então, eu sou obrigado a estudar, a desenvolver vocês. Eu estava na reunião com os gestores, né? Sou obrigado a desenvolver vocês, a fazer vocês crescerem ali, a empresa crescer, porque se eu não fizer isso, meu pai não precisava de mim aqui. Uhum. Então, isso, igual eu tô falando, foram vários cursos, estudando bastante, a pós-graduação ajudou muito, e estudando os processos internos, igual eu falei, o ideal é você sair do operacional, mas entender o operacional é importante para você cobrar ali. E se hoje a empresa, qualquer funcionário da empresa que não for trabalhar, se precisar, sei fazer o serviço da pessoa. Meu pai sabe, o Rafael sabe. Uhum. Então, isso é muito importante. Que legal. Não acomodar e estudar, porque é muito fácil, é muito cômodo a gente manter aquela ali. Meu pai já conseguiu construir uma empresa desde 2008, que eu tinha 10 anos na época. Então, quando eu vim para a empresa já tinha um tamanho, já tinha uma estrutura, um poder aquisitivo interessante. Era muito fácil eu manter aquilo. E, não, minha ideia é realmente crescer para cada vez mais crescer, entendeu? E isso gera confiança, né? Deixa o sucedido mais seguro de que as coisas vão sair melhores do que faziam à moda dele. Então, né, do que feitas à moda dele. Então, isso gera confiança e quebra um pouco daquele medo de não sair bem feito ou de não sair da forma como eu gostaria que saísse. Às vezes vai sair de uma forma diferente e melhor. O que importa é o resultado gerado, né? Não, De forma adequada. Não, exatamente. É isso aí. Bom, gente, que show, que aula a gente teve aqui hoje de gestão, empreendedorismo, compliance, governança, estratégia, enfim, uma aula de como gerir bem um negócio, especialmente um negócio familiar. Então, eu queria agradecer muito o Anderson, o Pedro, obrigado por estarem aqui, compartilharem conosco esse momento, né? Deem as palavras finais aí para a turma. Obrigado aí, Reni, pelo convite. Espero, né, que tenha acrescentado. Com certeza. Tiver outras oportunidades, nós estamos à disposição. Legal. E obrigado aí mais uma vez. Bom demais. Beleza. Obrigado pelo convite, mesma coisa. O Refonseca tá sempre acompanhando a gente ali, então é um prazer estar com vocês aí. E é isso, igual meu pai falou, se precisar de novo, pode chamar a gente. Espero que tenha acrescentado aí no pensamento crítico de todo mundo que está assistindo aí. Já acrescentou muito, viu? Foi muito bom, foi uma aula pra gente aqui, né, pessoal? Então, obrigado. E se você quiser mais conteúdos como esse, nos siga, nos curta, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo. E compartilhe o conteúdo aí para que você tenha também novas informações e novos textos, e novos vídeos, e novos conteúdos aí para você no seu dia a dia. Obrigado, até a próxima.